Então você escreveu um livro infantil e agora está em busca de um ilustrador para poder realizar esse projeto, mas não sabe exatamente que tipo de ilustração ou como escolher o ilustrador certo para esse trabalho? Então fique aqui que eu vou te dar algumas dicas que podem ser úteis. Oi, eu sou Kelly Abreu, eu sou ilustradora e já estou nesse mercado profissionalmente já há mais de 5 anos, mas como consumidora já há mais de 10 anos, porque eu comecei comprando livros infantis para minha filha, me encantei por esse universo, agora ela já é adolescente e eu sigo encantada por ilustração infantil. Então vamos lá, anotei alguns pontos aqui que eu achei importante trazer para vocês. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui é tentar pensar como um editor, porque uma das funções do editor também é escolher o ilustrador que vai trabalhar naquele livro. É claro que existem outros profissionais que fazem isso, mas aqui vamos simplificar na figura do editor. Primeira coisa, você vai analisar o seu texto. O seu texto, ele tem um ar mais engraçado, mais divertido, ele é mais poético ou ele é mais didático? Fazendo a análise do texto, dá para gente combinar ilustrações que vão casar melhor. Por exemplo, um texto que é mais divertido, as ilustrações também, elas precisam ter esse caráter mais divertido. Por exemplo, aquelas ilustrações mais modernas, bem coloridas, com formas mais simplificadas, ou mesmo que seja mais rebuscada, mas você vê ali a diversão no traço. Isso super combina. Um texto mais poético, a ilustração ela precisa trazer poesia. O texto mais didático, por exemplo, um livro mais didático, ele já preza mais por menos poesia, vamos dizer assim, mesmo menos criatividade artística e mais literalidade na, na ilustração em si. Ele fala uma coisa e a ilustração ela precisa ser clara dentro daquilo. Já um livro mais literário, a ilustração ela também pode ser mais criativa. Você pode colocar formas mais orgânicas, não necessariamente ela precisa ter aquela forma toda certinha que a ilustração mais didática ela precisa. Dá para entender? Um outro ponto que a gente leva em questão é a idade do seu público. Eu sei que no mercado de literatura infantil, falar sobre idade não é necessariamente tão regra. Você pode ter livros que atendem tanto crianças de 2 anos, quanto adolescentes, quanto adultos. Existem livros maravilhosos que atendem todos os públicos, que ele aceita todos os públicos. Então, a questão da idade é algo a se pensar, mas não é uma obrigatoriedade. É claro que para um ilustrador, para uma criança menor, para um leitor menor, a ilustração você pode colocar uma ilustração mais colorida, mas isso também não impede que você coloque uma ilustração preta e branca. O que eu quero dizer aqui é que a gente não deve se ater a regras. Eu vou falar algumas coisas que funcionam bem ou não, mas não existe regras. Para um público mais infanto-juvenil, por exemplo, ali pré-adolescente ou adolescente, o tipo de ilustração já precisa ter um pouco mais de maturidade no desenho das crianças, entende? Tem ilustrações que servem para todos os públicos, tem outras que funcionam melhor para um público mais infantil, outras funcionam melhor para um público mais adulto, ou mais infanto-juvenil, né? Então, isso é bom a gente analisar. Uma outra coisa que eu posso sugerir para vocês também é o gosto pessoal, porque o livro ele vai ter a sua cara ali. Então, por mais que você veja, eu sugiro, inclusive, que você vá a bibliotecas, que você vá a livrarias e
vejam livros, observe como que está a composição da ilustração com o texto, que tipo de ilustração está funcionando melhor com determinado tipo de texto. É uma sugestão que eu dou, porque além de enriquecer também o seu vocabulário visual, ela vai te dar um pouco de orientação do caminho que vai funcionar melhor. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena você levar também o seu gosto pessoal, né? Tem pessoas que gostam de ilustração, por exemplo, eu estou fazendo agora ilustração para uma autora que ela curte muito o estilo mais minimalista. Tem autor que já gosta mais de detalhe na imagem. Isso a gente pode levar essa questão em consideração também, porque não, né? Nós somos seres humanos, é o seu livro, é o seu projeto que vai estar ali para o mundo, né? No mercado, na mão das crianças. Bom, agora que eu falei, né, como saber o tipo de ilustração que você vai colocar no seu livro, agora que você sabe o que você quer e o que você não quer, como escolher esses ilustradores ou como encontrar esses ilustradores? Bom, ilustradores profissionais, eles costumam ter um portfólio, ou então mesmo uma rede social, mas ele tem um trabalho um pouco mais concreto, um pouco mais coerente. Então, eu sugiro, por exemplo, o Behance. Eu acho que a maioria dos profissionais conhecem o Behance. Então, não sei se os autores todos têm conhecimento desse site. Ele é uma mídia social para portfólios. E ali não tem só ilustradores, também tem fotógrafos, tem design, tudo que é visual tá ali no Behance. Então você pode entrar ali, que geralmente os ilustradores que estão querendo entrar no meio profissional, eles costumam ter o portfólio ali. Ou em outras plataformas. Ele pode ter um site, existem outras plataformas. Mas eu acho que o Behance é uma boa. Ou então, as próprias redes sociais, a gente acompanha, vê trabalhos de vários ilustradores, você pode ir analisando. O que eu sugiro é que você olhe se ele tem algum trabalho fechado. Por quê? Ilustrar um livro, ele não é tão simples quanto você fazer uma ilustração única. Ilustrar um livro, ele é um pouco mais complexo, porque o livro ele precisa ter uma narrativa visual. Uma coisa é a pessoa fazer uma ilustração, aí aquela ilustração ficou boa, mas ela ao longo do livro. Para ilustrar um livro, o ilustrador ele leva em consideração tanto essa narrativa visual quanto o objeto do livro em si. Ele precisa respeitar o espaço do texto, margem, tudo isso vai te facilitar, porque se você pega um ilustrador que ele não tem muito conhecimento nessa área, ele te entrega uma ilustração e quando você vai levar na editora, vai fazer a diagramação, a ilustração não tem simplesmente espaço para o texto. E aí você acaba colocando aquelas caixas assim brancas em cima da ilustração que eu particularmente não gosto, mas é um recurso que muita gente acaba utilizando ali. Então, quando o ilustrador, ele, por mais que ele não tenha feito nenhum trabalho profissionalmente, ele esteja querendo entrar, ele tem pelo menos um trabalho fantasma, que a gente chama, que é ele ilustrou algum projeto pessoal, mesmo que seja um livro que está em domínio público, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, ele ilustra isso de mais formas, mais páginas, que assim você consegue ver como que o ilustrador resolve aquela situação, aquela página, aquele texto, qual que é o como que ele resolve aquilo e finaliza. Então é muito importante que vocês olhem se eles têm essa, essa continuidade. Porque você analisar uma ilustração, outra ilustração separadamente, no final ele não tem esse diálogo. Então, o ideal é que vocês olhem se a ilustração, se o ilustrador, o portfólio dele, ele tem pelo menos ali 3, 4 ilustrações de um mesmo livro, fazendo esse diálogo visual. Uma outra forma de você encontrar esses ilustradores é postando no meio, nas suas redes sociais.
no Thread, por exemplo, eu vejo muitas pessoas fazendo lá, procura esse ilustrador. Só que uma dica que eu dou para vocês acertarem melhor, não terem tanta gente que não combina com o seu texto, já ter de antemão. A gente já conversou o tipo de ilustração que você quer. Então, se você já tem de antemão o que eu quero, quando você divulgar essa procura, especifica. Eu preciso de ilustrador infantil para um livro infantil. Se você, né, já escolheu algum tipo de ilustração, coloque, que trabalhe esse tipo de ilustração. Se você tiver alguma imagem de referência, coloque na postagem. Se tiver uma data, coloque também, porque às vezes você acha um ilustrador bacana, mas ele está com a agenda fechada, você precisa, né, com certa urgência, mas aí a agenda dele tá fechada. Então, é, coloque o máximo de informação que você puder, porque vai poupar o tempo seu e do ilustrador, porque vai vir somente pessoas que tá dentro daquilo que você espera para ilustrar seu livro. E aí, quando os ilustradores eles se candidatarem, você vai fazer aquela análise que eu já passei, né? Ver como ele conta a história de um livro visualmente. Depois disso, selecione ali de 3 a 5 e aí você começa a conversar com eles. Ver o prazo com que eles trabalham, veja o orçamento deles, né? Porque tem que casar também com o orçamento que você tem. Uma coisa não que eu não recomendo a vocês é escolher um ilustrador, escolher um estilo e escolher o ilustrador só pelo preço e querer que o ilustrador faça aquele outro estilo. Escolha o ilustrador pelo estilo dele, não só pelo preço que ele cobra. Por quê? Esse ilustrador ele cobra mais barato. Mas eu não gostei muito desse estilo que ele trabalha. Eu quero que ele trabalhe esse tipo aqui. Aí você mostra a referência que ele faça aquilo. Isso vai causar frustração tanto nele quanto em você, porque o resultado não vai, porque o estilo é uma assinatura. Eu não faço qualquer, já chegou, né? Já chegou um autor para mim que me mostrou, eu quero que faça essa ilustração. Eu falei, olha, o meu estilo é esse, mostrei meu portfólio, eu trabalho dentro, esse é o meu trabalho. Esse tipo de trabalho eu não faço, era uma ilustração 3D, eu não faço ilustração 3D. Então, se a pessoa trabalha dentro daquele estilo, escolha o estilo dela. Eu quero que faça algo mais assim, né? Uma coisa mais moderna, mais arrojada, mais despojada. Converse com o ilustrador, seja franca, e ele também deve ser sincero para dizer se ele faz ou se ele não faz. Se ele disser que não, ele não consegue alcançar aquele estilo, então busque outro. Mas essa questão do estilo não quer dizer que você não possa opinar no trabalho ali, né? Você está contratando, você pode. Uma coisa é você pedir para que ele faça uma margarida, ele desenha uma rosa, aí você fala, não, tem como você trocar por uma margarida, né? Se fizer sentido ali. Outra coisa é falar, não, eu quero que você faça essa rosa, ao invés de você fazer essa rosa assim, eu quero que você faça em outro estilo que ele não domina ou que simplesmente não combina com o trabalho dele, entendeu? Então, assim, não trocar de estilo. Você pode pedir para ele fazer alterações, obviamente, mas o estilo é bom que ele assuma esse papel, porque, como eu disse, é a forma dele assinar ali o trabalho, né? É como uma assinatura. Você pode mudar ao longo dos anos, mas ali, que de repente mudar é um pouco mais complicado. Isso pode gerar bastante frustração. Agora eu vou falar de uma outra forma também, porque tudo isso que eu falei aqui, quando você contrata um ilustrador profissional, né, você vai estar pagando pelo trabalho dele. Existe uma outra forma também que é a parceria. Na parceria, como que funciona?
Geralmente o ilustrador ele aceita a parceria para ter trabalho para colocar no portfólio. Eu mesma já fiz meu primeiro trabalho, foi uma parceria, foi um trabalho pro bono, que com esse trabalho, eu consegui montar meu portfólio e com esse trabalho eu consegui outros. Então, quando você, quando você faz uma parceria com um ilustrador, como que funciona? Você não vai estar pagando para ele realizar um trabalho para você. Você entra com o texto, ele entra com a ilustração e, e aí a ilustração tem que fazer sentido para o portfólio dele, entende? Não dá muito para você querer alterar as ilustrações ali. É claro que vocês podem conversar, você pode falar, talvez assim ficaria melhor, mas ali, no caso da parceria, a palavra final vai ficar por conta do ilustrador, porque é um trabalho que vai fazer sentido pro portfólio dele. Ilustrar um livro infantil, ele é bem demorado, bem trabalhoso. Principalmente quem está começando, pode demorar aí meses para fechar aquele trabalho todo, porque ele tem que levar em consideração muita coisa ali. O layout da página, o texto, o espaço do texto. Então, isso a gente adquire com a prática. Então, quando você está iniciando, é um processo demorado. Então, para que todo esse trabalho faça sentido para ele, ele precisa também estar confortável, as ilustrações precisam estar agradando a ele também, para ele colocar no portfólio, porque é a partir daquele portfólio que ele vai conseguir outros trabalhos e outros trabalhos que vão ser um pouco mais similar àqueles do portfólio, entende? Porque se ele faz algo que ele não se sente confortável com aquilo, e aí apresenta, e aí a outra pessoa vê e fala, eu quero que você faça assim. Ele vai repetir aquilo que ele não se sente confortável. Então, na parceria, funciona assim. Se você quer ter mais controle sobre a ilustração, então aí eu aconselho você contratar o trabalho de um ilustrador profissional que você consegue conversar melhor com ele, você consegue que ele faça mais. Você tenha um pouco mais de autonomia naquelas ilustrações, claro, levando em consideração tudo aquilo que a gente já conversou, né, a respeito do estilo dele e tudo isso. Outra questão que eu queria falar aqui sobre parceria é que pode ser que o ilustrador ele faça um contrato com você da seguinte forma: eu faço, porque isso vai para o meu portfólio, mas caso o livro não vá para frente, você me paga uma porcentagem ou o valor do meu trabalho. Porque o que acontece, que eu já vi acontecer, que já aconteceu comigo, é de o autor querer as ilustrações. Então, se ele consegue uma parceria, ótimo, as ilustrações, porque é um custo mais alto as ilustrações para livro infantil, porque são muitas páginas, é um trabalho demorado, tem o seu custo. Ele não tem esse custo inicial. Então, quando ele vai publicar o livro, ele percebe que o custo para publicar um livro também é caro. Imprimir um livro ilustrado é caro. Um livro para criança, porque a gramatura da página ela tem que ser mais grossa, a, a impressão colorida de alta qualidade, então tudo isso encarece. Então, quando ele percebe que ele não vai conseguir publicar porque fica inviável para ele, ele desiste do projeto. E aí o ilustrador fica ali com o portfólio, com um trabalho que não veio ao público. Então, se o trabalho não veio ao público, está no portfólio dele, mas não é um trabalho que foi publicado. Então, pode ser que ele entre com um acordo que você precisa publicar. Caso o livro não seja publicado, você precisa fazer a remuneração para ele. Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é a questão dos direitos de uso de imagem. Muitos autores não sabem como funciona isso, mas no mercado de ilustração é assim. Você encomenda a ilustração, o ilustrador ele te passa o direito de uso da imagem. Esse direito de uso de imagem, ele pode ser por um determinado período,
por uma determinada localização geográfica ou em determinados meios. Por exemplo, você pode contratar uma ilustração que ela tem um período para vencer. Ah, você pode por 8 anos, ou você pode por 4 anos usar essa ilustração. Passado esse tempo, você vai ter que renovar o contrato, aí você paga uma taxa para poder continuar usando essa ilustração. Isso é praxe no mercado de ilustração, não só no Brasil, como internacionalmente. Quando eu morava na Alemanha, era a mesma coisa. Isso no mundo inteiro, o mercado de ilustração funciona assim. E às vezes muitos autores não sabem. Eles contratam o ilustrador e acham, ah, pronto, agora eu tenho as ilustrações, posso fazer o que eu quiser. Aí o contrato é muito importante. Conversa com o ilustrador qual que é o tempo de uso que você pode ter para usar aquelas ilustrações, se você pode usar ela fora do Brasil, quais os meios você pode usar aquelas ilustrações. Outros ilustradores vão querer me matar, mas para autor independente, eu não coloco limite. O preço que eu faço é uso vitalício de imagem. Eu não coloco prazo, não coloco limite, então ele pode usar aquelas ilustrações para aquele livro sem limite de tempo. Por quê? Publicar livro no Brasil, especialmente livro infantil, que, como eu já disse, ele tem os seus custos, eles, né, são mais altos, já é uma tarefa difícil, já é uma tarefa, né, bem mais árdua, vamos dizer assim. Eu não vou limitar o tempo que ele tem para fazer isso, não. Ele tem o tempo que ele quiser, então no contrato eu passo o uso vitalício de imagem, então ele pode usar aquela imagem o tempo que ele precisar, não precisa renovar contrato nenhum comigo. Nós que trabalhamos nessa área de livros e de ilustração, de livros infantis em geral, a gente trabalha porque a gente é apaixonado por isso, né? Então a gente precisa se ajudar um ao outro. É claro que eu cobro, né? Eu tenho o preço das minhas ilustrações porque é um trabalho. Como eu disse, depois de demorar 1, 2 meses para ilustrar um livro, eu preciso me manter. Mas eu cobro um preço justo, que é, inclusive, muitas vezes até abaixo, um pouco abaixo do mercado, mas que faz sentido, tanto para mim quanto para o autor. A gente se ajuda. Eu faço o que está ao meu alcance para o autor realizar aquele sonho dele. Então, isso não é só um trabalho meu que eu recebo pronto, não. Eu quero ver o autor publicando aquele livro, realizando um sonho, porque geralmente quem está nessa área é porque ama, é porque quer realizar esse sonho. Então, eu faço o que posso. E assim eu gravo os meus vídeos. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre ensinando autores a fazer ilustrações dos seus próprios livros. Na verdade, tem 2 livros. Me desculpe, eu tô realmente bem, bem, bem atarefada. Eu tô com bastante trabalho, então eu tô tentando arrumar um tempinho para vir gravar vídeos aqui para vocês. Então eu fiz essa mini aula gratuita. Eu não tenho curso nenhum, não vendo curso nenhum. Eu fiz essas 2 para fazer de teste. Eles não estão sendo muito vistos, não estão sendo muito assistidos, mas se vocês quiserem que eu continue fazendo esses vídeos, coloca aqui embaixo também. Se vocês tiverem outras dúvidas a respeito de ilustração e livro infantil, pode ficar à vontade de colocar aqui embaixo para mim também. Eu acho que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o uso da inteligência artificial no mercado de ilustração infantil. Nesse caso, no mercado de ilustração de livros literários, não de livro didático, porque eu não tenho muita experiência com livro didático. E aí, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre como tem sido visto no mercado de livros infantis o uso de ilustrações feitas por IA, vocês, né, pode colocar aqui embaixo também, tá bom? E então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho.
Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode perguntar aqui embaixo, tá bem? Obrigada por me acompanhar até aqui. Se puder, dá aquele joinha, né, que todo mundo precisa para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada. Tchau.